Sou Fumegalli passando aqui para a gente estar resolvendo mais uma questão do ENC 2024.1. Nesse caso, uma questão de geometria espacial, que diz o seguinte: o tetraedro regular ABCD tem arestas medindo 2 raiz de 3. Sobre a aresta AD, toma-se o ponto E, tal que AE mede 1. Na letra A ele fala: determine a altura do tetraedro ABCE em relação à base ABC. E na letra B, ele fala: determine a razão entre o volume do tetraedro ABCE e o volume do tetraedro ABCD. Nesse caso, já deixei disponível uma imagem para a gente já facilitar a resolução do problema. Vamos começar resolvendo essa questão aqui, que na letra A ele pede para determinar a altura de um tetraedro ABCE. Nesse caso aqui, lá no comando da questão, ele me diz que esse ponto E, ele é um ponto que está sobre a aresta AD e que mede 1, o segmento AE. Então, eu vou desenhar aqui esse ponto E, de forma que essa medida aqui seja igual a 1. E ele quer saber justamente a altura do tetraedro ABCE. Então, no caso, seria essa altura em relação à base ABC. Então, aqui eu vou até desenhar esse tetraedro ABCE para visualizar, para a gente ficar mais por dentro do problema. Então, essa linha de vermelho que eu estou desenhando é justamente o tetraedro ABCE. E ele quer essa altura que a gente vai achar de H, que vai chamar de Hzinho. Só que para a gente achar esse Hzinho, o interessante é que primeiro a gente ache a altura do tetraedro grandão, do ABCD. Então vou puxar uma linha de preto aqui até a base ABC. Vou chamar aqui esse segmento de H. Vou até chamar esse ponto que toca a base de O. A gente sabe que esse ponto O ele pode ser ligado com esse ponto A. E forma o segmento A, onde essa altura forma 90 graus, assim como também Hzinho forma 90 graus. Se vocês perceberem, a gente já tem aí dois triângulos semelhantes, que daqui a pouco a gente vai fazer uma proporção para a gente achar esse Hzinho aí. Beleza? Então, como é que ficaria para a gente primeiro encontrar esse segmento aqui, OA? Para isso, a gente tem que lembrar de uma relação de triângulo equilátero que está aqui ao lado, né? Que esse segmento OA ele é justamente 2/3 da altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Logo, esse segmento OA ele vai ser 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Onde eu posso cortar e ficar somente com L raiz de 3 sobre 3. Show? Então, voltando para cá, esse segmento OA ele vai ser justamente o L raiz de 3 sobre 3. Professor, mas quem é esse L? O L é a aresta do tetraedro, que é 2 raiz de 3. Então, a gente vai ter 2 raiz de 3, raiz de 3 sobre 3. Fazendo essa conta, fazendo as devidas simplificações, a gente vai concluir que, na verdade, isso aqui é igual a 2. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Anulando com 3 de baixo, vai ficar somente esse valor igual a 2. Então, se eu já tenho esse segmento OA que mede 2, bora dar-lhe o teorema de Pitágoras. Que nesse caso, o teorema de Pitágoras é no triângulo AOD, onde a hipotenusa, vou chamar esse aqui de primeira etapa, a hipotenusa é 2 raiz de 3 ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui a gente tem 2 raiz de 3 ao quadrado, que nesse caso 2 quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, e 4 vezes 3 vai dar 12. Igual a h quadrado mais 2 quadrado é 4. Aqui, para a gente acelerar o processo, vou passar o 4 subtraindo, que vai dar 12 menos 4, 8. Então, esse h, vocês concordam que vai ser raiz de 8. Para quem não sabe, raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Pronto. Agora sim você dá uma respirada aí que a gente vai para o processo final da letra A, que é calcular esse bendito Hzinho. Para a gente calcular esse Hzinho, a gente primeiro tem que mostrar, né, que o triângulo AO e D ele é semelhante ao triângulo. Eu vou chamar esse pontinho aqui de Olinha, tá? De Hzinho.
O'E. Esses dois triângulos, eles vão ser semelhantes, né? Porque a gente tem aí a presença de ângulos correspondentes, ângulos de 90 graus. Basta a gente ter dois ângulos congruentes que esses dois triângulos já vão ser semelhantes. Então aqui na proporção a gente vai ter que Hzão está para Hzinho, Hzão está para Hzinho, assim como 2 raiz de 3 está para 1. 2 raiz de 3 está para 1. Seria aqui no caso a aresta AD está para a aresta AE. O Hzão a gente acabou de achar, que no caso é 2 raiz de 2. Então a gente vai ter o seguinte. Bora isolar o Hzinho, né? Quem seria o Hzinho? O Hzinho seria Hzão sobre 2 raiz de 3. Só que o Hzão é 2 raiz de 2. Eu anulando esses dois, vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3. Só que a gente pode melhorar essa resposta. Bora racionalizar. E aqui a gente vai obter o valor de raiz de 6 sobre 3 como valor dessa altura desse tetraedro ABCE. Então, no caso, esse seria o item A. E no item B, bora voltar rapidinho, ele pede a razão entre os volumes do tetraedro ABCE e o volume do tetraedro ABCD. Então, a gente vai ter o volume do tetraedro ABCE sobre o volume do tetraedro ABCD. A gente sabe que o volume dessas pirâmides, que no caso o tetraedro ele é uma pirâmide, né, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então a gente vai ter 1/3 da área da base. A área da base é a área de ABC, vezes a altura, que no caso é o Hzinho. E aqui embaixo no ABCD, nós também vamos ter 1/3 da área da base, que é a mesma base, vezes a altura, que nesse caso é o Hzão que a gente chamou lá. Vai anular esse 1/3, vai anular as áreas da base. E no final das contas, a gente vai perceber que a razão entre esses volumes é a razão entre as alturas desses tetraedros. Nesse caso, o Hzinho, que é o raiz de 6 sobre 3, e o Hzão, que é 2 raiz de 2. Fazendo aqui, conservando o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, a gente vai fazer a divisão do raiz de 6 por raiz de 2, que dá raiz de 3. E multiplicando 3 vezes 2 dá 6. Então, acabou o item B dessa questão do ENC. Beleza? Fica aguardando que a gente ainda vai lançar mais questões desse ENC 2024.1. Se puder compartilhar, agradeço, só fortalece mais o nosso trabalho e a gente vai crescendo cada vez mais nesse ramo de resolução de questões a nível mestrado. Um forte abraço e até a próxima!